Gerando nesse início o que a gente chama de conexão mente e corpo. Você sente todas as regiões trabalhadas. Último grande giro. Finaliza no centro. Agora leva sua consciência para os ombros. Você gira o ombro para frente na inspiração, para cima. E exala, massageia abrindo o peito. Mais duas vezes. Inspira bem grande. E exala, encaixa. Última vez a gente vai girar e vai ficar lá atrás. Eleva na orelha, o ombro, encaixa e solta, tirando toda a tensão dessa região. Você só abandona. Gira a palma das mãos agora para cima e conecta indicadores e polegares. Observa que a mão para baixo, o ombro dá uma giradinha. Quando a gente gira para cima, o peito abre ainda mais. Com os olhos finalmente fechados, você traz o convite para sua consciência estar presente no aqui e no agora. Como se abríssemos a porta de nossas casas para receber uma visita ilustre. Permita que a sua consciência se faça presente. Permita que a sua consciência caminhe por todas as regiões do corpo. Então, como se fizéssemos um scanner, um escaneamento mental, leva a atenção para os pés e sente os pezinhos, sente suas pernas, joelhos, coxas. Dos quadris vai subindo cada vértebra da coluna, sentindo a temperatura dos dedos das mãos, sentindo os braços, os ombros até o topo da cabeça. E nessa consciência presente, observe como está o padrão respiratório ainda sem controlar. Trabalhando o que chamamos de dharana, um estado de atenção, de concentração num ponto específico, no caso, a respiração. Então, apenas sinta a sua respiração. Ao se conectar brevemente com a sua respiração, faremos hoje uma técnica que equilibra o sistema nervoso central, trazendo harmonia para o sistema nervoso simpático e equilibrando com o parasimpático. Então, nessa consciência, sem soltar os dedos, você leva a mão direita na frente do rosto. Tira todo o ar do corpo, se preparando. O dedo médio vai obstruir a narina direita e a gente inspira pela esquerda, de forma lenta e longa. Com os pulmões cheios, segura, troca a narina em obstrução e exala pela direita, devagar. Sem trocar. Inspira pela direita. Segura, faz a troca e exala pela esquerda. Ativando a respiração completa, sem trocar, inspira, expandindo o abdômen, tórax e peito. Segura, faz a troca da narina e exala, retraindo peito, tórax e abdômen. Sem trocar, inspira pelo lado direito. Sustenta, faz a troca e exala pela esquerda. Continua agora no seu ritmo. Você já percebeu que a troca é sempre feita com os pulmões cheios. Então agora que já criamos essa nova consciência da técnica respiratória, vamos adicionar mais uma ferramenta no respiratório. Então, inspirando por um lado e exalando pelo outro,
Agora a gente vai contrair e soltar os esfíncteres do ânus e da uretra, como se eles marcassem o tempo, mas não precisa contar tempo. Apenas contraia e contraia e solte, gerando o fortalecimento do assoalho pélvico, gerando o despertar da energia ígnea que dorme na base da nossa coluna. Olha quanta coisa que a gente está fazendo. Respiramos, desobstruindo um lado dos meridianos energéticos, o lado solar, e depois o lado lunar feminino. E impulsionamos e amplificamos esse caminho energético através da contração ritmada dos esfíncteres do ânus e da uretra, sentindo o assoalho pélvico elevar e relaxar. Em um vácuo de silêncio, utilizaremos os 5 últimos ciclos. Então se concentra e mergulha no seu Nadi Shodhana Pranayama. Os últimos ciclos são feitos com a maior atenção, diminuindo a velocidade da técnica e aumentando o tempo. Gerenciando o volume de ar que entra e sai pelas narinas. Cada vez mais lento, cada vez mais consciente. Quando você exalar pelo lado esquerdo, volta a mãozinha direita sobre o joelho, mantenha os olhos fechados. E sinta o resultado da técnica. Dando tempo para entender o que aconteceu. E lentamente recobra o controle respiratório, trazendo novamente a consciência no ato da respiração. Solta os dedos das mãos, liberando o seu mudra, e leva a pontinha dos dedos ao solo, lá atrás, do lado dos quadris. Ponta dos dedos do solo, eleva o peito, soltando a cabeça para trás. E vai ampliando a caixa torácica, como se uma corda puxasse o externo lá para o alto. Inspira, amplia bem. E ao exalar, solta o queixo paralelo com o solo, entrelaça os dedos das mãos na frente do peito e empurra uma parede invisível, fazendo uma bolinha com as costas. Daqui a gente vai começar a fluir, como se fosse um gato em vara. Inspira, traz o tronco à frente, leva as mãos em cactos e eleva o queixo para o alto. E exala, entrelaça o dedo das mãos, queixo contra o peito e empurra uma parede invisível. Inspira, abre o peito, o coração, olha lá para o alto.
E exala, arredonda as costas, afasta as escápulas lá atrás. Última vez. Inspirou, cresceu. E exalou, empurrou uma parede, alongamento. Com a inspiração, retorna ao centro, traz a mão esquerda ao lado do quadril, caminha com ela para fora e com a inspiração eleva o peito, flexiona o cabelo de baixo e passa o bracinho pelo alto da cabeça. Alonga a lateral do corpo e sente essa conexão com o tórax. Observe um lado do corpo sendo comprimido e o outro expandido. Perceba a diferença de respirar com a coluna ereta e numa lateroflexão da máxima. E na inspiração, impulso solo, mão direita no solo e vamos para o outro lado. Com leveza, com beleza e fluidez. Passa o bracinho pelo alto da cabeça e sente, fecha os olhos. Alonga sua respiração, se conectando com a dádiva da vida. Sente que delícia poder respirar num ambiente diferente, uma postura nova. Da máxima e com inspiração, retorna os braços e o tronco, leva as mãozinhas à frente, levantando o quadril, passando para 4 apoios. Joelhos na linha da cintura, punhos na linha dos ombros, olha para frente, empurra o chão e eleva a perna direita lá atrás. Muito bem. Ativa bem o glúteo, aponta o pezinho como se uma corda te puxasse e traciona. Sente a musculatura sendo ativada. Faz uma inspiração longa e ao exalar, flexiona o joelho trazendo no peito. Abre a perninha lateralmente como se um cachorro fizesse xixi no poste e faz um giro de 360 graus. E agora a gente flui, massageando essa região do quadril. Leva a consciência para lá e respira, visualizando internamente esse movimento da cabeça do fêmur na fossa acetabular. Acordando o nosso corpo e lubrificando para uma prática protegida. Na próxima vez que o joelho chegar no peito, inverte. Leva lá para trás e exala abrindo lateralmente. Com os olhos fechados, sente o seu corpo. Conversa com ele. Retorna para sua primeira casa. É esse templo divino feito de carne e osso. Último ciclo, só que a gente vai finalizar com a perninha na lateral. Estende a perna lateralmente. Tem espaço aí. E desce ela no chão. Boa, se precisar, vem com o joelho esquerdo para fora. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai empurrar o chão, elevando os braços. E ao exalar, flexão lateral para a perna estendida. Desce para o lado direito. Toca a mãozinha. Cuidado para não lançar o quadril para trás. Alinha o tronco e eleva o braço para alto. E ao exalar, eleva o tronco. Braços na linha dos ombros, mão esquerda, pontinha do dedo busca o solo. Braço direito alinhado ao lado do teto. Agora ativa o seu abdômen e observa que o peso do corpo não está na mão. Com o abdômen ativo, sem mover o tronco, a gente eleva o braço esquerdo na frente do quadril. Vem e eleva o braço direito, desenhando um sorriso no rosto. Boa! Inspira, retorna, tronco e braços. E exala, traz as mãozinhas no solo mais uma vez na linha dos ombros. Vamos voltar lá para trás. Então empurra elevando a perna, flexiona o joelho e pousa ele no solo. Passa o peso do corpo para o joelho direito, estende a perna esquerda, ativa o glúteo. Como se uma corda puxasse o pezinho lá para trás. Sente toda essa ativação. Sente a musculatura respondendo. Na inspiração, puxa tudo, ativa no real.
E ao exalar, flexiona atrás do joelho no peito, gira para fora e completa o giro. Fecha os olhos. Observa como um movimento é sofisticado. Tenta sentir toda a musculatura que é recrutada nessa ação. Reconhecendo o próprio corpo, utilizando o modelo físico corpóreo como ferramenta de autoconhecimento. Quando o joelho voltar para o centro, a gente inverte, vai para trás, faz o giro e retorna. Isso aqui é extremamente benéfico para a saúde a longo prazo. Ajuda a liberar os cristalzinhos de cálcio que se acumulam ao longo do tempo. Último grande giro, paramos na lateral, estende a perna lateralmente e solta o pezinho no chão. Empurra o tronco, inspirando, levando os braços, abre o peito. E ao exalar, flexão lateral para a esquerda, alonga, não lance para trás, hein? Da máxima. E com a inspiração, eleva tronco, braços e ó, o meio da coluna que dobra. Não é o quadril que mexe. Braços alinhados, ativou o abdômen. Vambora, recruta essa força interna e flutua o bracinho de baixo. Passa o braço por cima da cabeça, mas só vale se for sorrindo. Muito bem, com inspiração retorna, abre o coração e exala, traz as mãozinhas novamente na linha dos ombros. Empurra o chão e levanta a perna, flexiona e pousa o joelho no chão. Muito bem. Agora empurra o glúteo lá nos calcanhares, estende as pernas à frente. Faz uma inspiração olhando para frente, retifica bem as costas. E ao exalar, solta o peso, leva a testa no chão, cabeça entre os braços. Aqui a gente vai fluir. Braços estendidos, inspira. Empurra o solo, desenrolando as costas. Quando os ombros passarem da linha do punho, você empina o bumbum, olha para frente. E empurra novamente, levando a testa no chão. Mais 2 vezes, para acordar a coluna. Inspira, avança, exala, retorna. Última vez, inspirou, foi à frente, de forma fluida, exala, expirou. E na próxima vez, a gente avança e com os braços estendidos, a gente solta o peso do quadril. A pelvis toca no chão, aí abre o peito e olha lá fora. Solta o peso do quadril. Exala, retorna a cabeça, empurra o chão, ativa o abdômen, vértebra por vértebra, glúteos nos calcanhares. Mais uma vez, lá na frente, inspira, empurra o chão. Pelvis, olha o que se leva um olhar no coração. Retorna sentando nos calcanhares de maneira fluida. Une a ponta dos pés, afasta os joelhos para caber o abdômen. Senta nos calcanhares, leva a testa no chão e fecha os olhos por um momento. Balasana. Lembrando que essa postura é extremamente calmante. Conecta com o poder, com o benefício dessa postura. Lembrando que a gente pode utilizá-la em qualquer momento do nosso dia. A gente começa a postura aí rápido no nosso equilíbrio da respiração. E lembre que sempre que você precisar, no meio da prática,
dá uma descansada, você pode voltar para essa postura. Então, com a inspiração, eleva o olhar, olha na ponta dos dedos, ativa a ponta dos pés lá atrás e com o braço estendido, a gente vai empurrar os quadris lá para o alto e afundar os calcanhares no solo. Flexiona o joelho direito, o quadril cai para a direita. Flexiona o joelho esquerdo, o quadril vai para a esquerda. Mas afunda um calcanhar, depois o outro no chão. Acordando e despertando a cadeia posterior das pernas. E nesse pedalarzinho, vamos iniciar micropassos à frente com o pé e depois com o outro. Vai caminhando, aproximando os pezinhos das mãos. Quando chegou lá na frente, sempre flexiona os joelhos, abraça os cotovelos e solta o peso do braço, levando a testa na direção dos joelhos. Sente a sua lombar sendo descomprimida. A cada exalação, solta cada vez mais lá para baixo. Ainda com os cotovelos abraçados, faz um pêndulo girando de um lado para o outro. Tenta buscar a lateral da perna e da outra. Muito bem. Fecha o movimento no centro, solta as mãozinhas no solo. E aqui, aonde você alcançou com a mão, pode ser na perna, no pé ou no chão. Estende os seus joelhos sem elevar o tronco, mas estende real. Flexiona e aproxima o abdômen da coxa. Mais 2 vezes, cabeça para baixo. Estende o joelho. Flexiona, liberando a tensão. Última vez, inspira, estende o joelho. Exala. Flexiona e com o joelho semi-flexionado, inspira, desenrola as costas, abraçando o céu. Vértebra por vértebra. Conecta a palma, olha lá para cima. Exala, traz as mãos unidas tocando a testa e o coração. Já preparamos o corpo para uma sequência um pouquinho mais fluida. Então, une os pés lá na frente do seu tapetinho. Solta os braços e inspira, eleva os braços. Com as mãos unidas, exala, leva o quadril para trás, mergulha à frente e abaixo, como se fosse uma prece com o corpo. As mãos nas canelas empurram a perna e você olha para frente. Flexiona os joelhos, leva o pé esquerdo lá para trás, longe, bem longe. Joelho esquerdo no solo, pé. Inspira, eleva os braços no tronco. Exala, desce as mãozinhas no chão. Ativa a ponta do pé, tira o joelho esquerdo e empurra o chão, passando o pé direito para trás. Joelhos no solo, peito dos pés. Leva o quadril um pouquinho para trás e a gente rasteja entre as mãos, levando queixo, peito, pelvis e empurra os ombros para lá para o alto. Solta o peso da cabeça, ativa o pé e um guindaste, puxa o quadril lá para o alto. Solta o peso da cabeça olhando lá para o seu umbigo. Encaixa na postura, se alonga. Une os pezinhos lá atrás e com inspiração, eleva a perna esquerda, aponta ela para o alto. Flexiona o joelho, deixa o calcanhar cair no glúteo direito e abre o quadril lateralmente. Traz o joelho no peito, eleva o calcanhar direito e dá um passo grande entre as mãos. Mais uma vez, joelho direito, peito, pé no solo, inspira, sobe os braços, afunda o quadril. Abre o peito. Exala, traz as mãos para o solo, ativa o pé direito, tira o joelho e avança, unindo os 2 pés, joelhos estendidos. Solta o peso da cabeça, aproxima do joelho, semiflexiona o joelho e inspira, desenrola, abraçando o céu. Conecta as palmas, olha lá para o alto e traz energia trabalhada na testa, coração. E solta os braços na linha do corpo, sem parar. Inspira, subiu.
Exala, mergulha, frente e abaixo. Inspira, olha a frente. Exala, pé esquerdo, passo longo lá para trás. Joelho esquerdo, peito do pé no solo. Inspira, leva o braço e o tronco. Exala, desce as mãozinhas. Ativa a ponta do pé esquerdo, tira o joelho, dá um passo longo com o pé direito. Mais uma vez, joelhos, quadris para trás. E a gente mergulha entre as mãos. Pelvis no solo, retroflexiona. Abre o peito, olha pro alto. Afasta o ombro da orelha. Boa! Solta a cabeça, ativa o pé e eleva o quadril. E lá no alto, encaixa a postura, cachorro olhando para baixo. Respira um pouquinho nela e sente essa extensão da coluna. Une os pés lá atrás e com inspiração, eleva a perna direita. Flexiona o joelho lá no alto, traz o calcanhar no glúteo esquerdo e alonga bem o quadril. Para. Joelho direito no peito, o chão e dá um passo longo entre as mãos. Joelho esquerdo no solo, peito, pé, inspira, leva o braço. Exala, traz as mãos no chão. Ativa o pé, preparando para juntar os dois pés. Avança o pé esquerdo, desce na direção do joelho. Agora atenção, joelhos estendidos, agarra no seu tornozelo. Inspira, olha para frente, retifica as costas. E ao exalar, puxa o tronco abaixo, tentando aproximar a testa dos joelhos. E os joelhos vão ficar impecavelmente estendidos. Não deixe eles roubarem, estamos dando a dica. O joelho é cheio de querer roubar. Deixe, estende. Alonga a respiração. Leva a consciência para onde está sendo solicitado. O peso do corpo ele vai para a ponta dos pés, mas sem elevar os calcanhares. Feche os olhos. Dá tempo do corpo entender a técnica. Vamos caprichar ainda mais? Leva a mão esquerda sem elevar o tronco. Mão esquerda por fora da canela direita. Atenção. Com inspiração, eleva o braço direito, torcendo a coluna. Abre o peito e olha lá pro alto. Dá a máxima. E ao exalar, desce o bracinho e troca. Mão direita por fora da perna. E inspira e eleva. Respeitando a geometria sagrada do nosso corpo. Uma torção e interflexão. Uma postura com estética. Como se fosse uma estátua, você dá a máxima. E ao exalar, retorna a mão esquerda. E agora atenção. A gente inspira elevando os braços para frente. E os braços vão puxar a coluna lá para baixo. Exala, desce os braços lateralmente. Feche os olhos por um momento. Sente. Observa a sua respiração. E conecta com o seu coração. Recobrando a consciência respiratória, a harmonia do ar que entra e sai, continuamos a nossa sequência, apimentando cada vez mais. Inspira, eleva os braços. Exala, transfere o peso do pé direito, traz as mãos no centro e eleva o pé esquerdo. Vamos lançar o pé esquerdo longe lá para trás. Então, sem tocar no solo, leva o paralelo com o chão, perna esquerda para trás, sobre o peito olha à frente.
Flexiona o joelho da frente, ponta do pé esquerdo lá atrás, inspira, eleva o braço, sobe o tronco e flexiona o joelho da frente. Guerreiro 1. Calcanhar esquerdo desce no solo e a gente abre os braços para dentro dos ombros. Guerreiro 2. Agora atenção, estende a perna da frente, cruza os braços lá no alto e flexiona o joelho de trás, elevando a ponta do pé e os braços frente, como se fosse um escudo. Standasana, uma postura de defesa. Solta os bracinhos no chão e arrasta eles no solo, passando o peso do corpo lá para frente. Mão esquerda do lado do pé direito, inspira, eleva o braço direito, torce a coluna. Dá até um nó, né? Mas deu tudo certo. Exala, retorna a mãozinha pro chão. Empurra o chão, passando o pé direito para trás, sem tocar no solo, ó, força. Pé elevado, olha para frente. Isso, sustenta em 3, 2, 1. Mergulha o queixo sem cair. Peito, pelvis, retroflexiona. Maravilha! Ativa o pé, solta a cabeça e eleva o quadril. A mesma perna que foi para trás vem para frente. Então inspira, eleva a perna direita, exala, passo longo entre as mãos. Mais uma vez, flexiona o joelho da frente, eleva os braços de tronco. Guerreiro 2, calcanhar esquerdo, braços na linha dos ombros. E agora a gente vai para frente, ó. Leva a mão direita por dentro do pé direito. O braço empurra a perna, abre o peito e olha para a mão elevada. Estende a perna de trás. Flexiona bem o joelho da frente. Sustenta em 3, 2, 1. Desce a mão esquerda. Passa a direita por fora do pé. Eleva o calcanhar de trás. Palma das mãos vem um palmo à frente da perna direita. Força na perna direita e eleva a perna de trás. Aponta o pé esquerdo lá para a testa. Testa no joelho. E a gente volta para onde tudo começou. Inspira, eleva o tronco. Flexiona o joelho da frente. Conecta as palmas lá no alto. Exala. Traz o pezinho no chão. E as mãos no centro do peito. Fecha os olhos. Mais uma vez, sente o seu coração. Observe o que está rolando aí dentro. Recobra a sua respiração. Tenta ver se você percebe diferença entre o lado esquerdo e o lado direito agora. Atletas de alta performance, eles demoram 3 minutos para recobrar a respiração. Praticantes de yoga demoram 30 segundos. É muita consciência. E mais uma vez, ao sentir a harmonia do seu coração, abre os olhos focando num ponto fixo. Solta os bracinhos e com inspiração eleva lá no alto. Conecta as palmas transfere peso para o pé esquerdo e joelho direito. Traz as mãozinhas no centro do peito, inspira longo. E exala, perna esquerda para trás, tronco paralelo com o solo. Muito bem. Flexiona o joelho da frente, toca a ponta do pé lá atrás, inspira, leva os braços de tronco, guerreiro 1, exala, flexiona o joelho da frente, caixa na postura. Calcanhar direito vai ao solo, o quadril abre. Braços na linha dos ombros. Boa. Olha esse joelhinho. Cuidado para ele não cair para frente. Isso. Muito bem. Com inspiração, estende a perna na frente, cruza os braços lá no alto e flexiona o joelho de trás, elevando a ponta do pé esquerdo, afunda o quadril. Skandasana. Boa. Solta as mãozinhas no solo e vem raspando a frente, transferindo o peso do corpo de um joelho para o outro.
Palma da mão direita ao lado do pé, inspira e leva o braço esquerdo, torce as costas. Aqui está o truque. Exala, desce a mão esquerda e vamos lá para a força, hein? Empurra o chão, passa para a esquerda, flutuando, olha para frente. Sustenta na prancha de 3 apoios. 3. Aponta o pé lá para o alto. 2. 1. Mergulha. Queixo. Abdômen. Pelvis. E olhando para o céu. Dá aquela bela alongada. Solta o peso da cabeça, ativa a ponta dos pés e eleva o seu quadril. Mesma perna que foi para trás, inspira, eleva a perna esquerda. E exala, joelho no peito, passo grande entre as mãos. Inspira, eleva o corpo. Exala, guerreiro 2. Muito bem. Voltou aqui para frente, né? Joelho para fora, flexiona o quadril e estende a perna de baixo. Aí a gente flexiona só a coluna, levando a mão esquerda do lado do pé esquerdo. Eu acho que a sua mão está à direita, bem para frente, troca o lado. Isso. Tá vendo que seu quadril foi um pouco para trás, assim, ó? Não deixe. Ativa os glúteos e empurra ele para frente para abrir o peito, ó. E eleva o braço direito. Boa! Olha para o alto, sustenta. Lembra do sorriso. Deus está te filmando. Sorria. E ao exalar, desce a mãozinha direita. Passa a mão esquerda por fora da perna e alinha o calcanhar lá atrás. As mãos avançam, um palmo à frente. Força na perna esquerda e eleva a perna de trás. Desce no joelho. Aponta lá para o alto, dá o máximo. E com inspiração, sem tocar no solo, em consciência, né? Com o joelho e os braços. E exala, solta o pé e traz as mãozinhas na frente do peito. Afasta o pé na areia nos braços, depende o corpo de um lado para o outro. Feche os olhos. Libera a tensão gerada nessa transição de força. Nesse equilíbrio entre força e flexibilidade. Quando estamos muito flexíveis, acabamos nos tornando vulneráveis com a vida. E quando ficamos muito fortes, acabamos ficando meio rígidos. Então aqui a gente trabalha esse equilíbrio. Caminho no meio entre a força e a flexibilidade. Com os olhos fechados, vai cessando esse movimento devagar. Bem lentamente. Uau! Última sequência. Une os pés, inspira e leva os braços. Exala, mergulha, leva a testa no joelho, solta o peso do corpo. Inspira, olha à frente, retifica as costas, exala, os 2 pés vão lá para trás. Desce no solo, com o sem do joelho, e aqui atenção, peito dos pés no chão, a gente vai empurrar o chão e olhar por cima do direito, até lá pro seu calcanhar, lá atrás. Boa! Uma retroflexão, torção, sente o corpo. Exala, flexiona, volta ao solo. A gente compensa para o outro lado. Inspira, girando para a esquerda. Muita consciência. Atenção no movimento. E ao exalar, retorna no chão devagar. Ativa a ponta dos pés e agora força. Empurra o solo, levando o tronco. Sobe o quadril. Passa a cabeça por entre os braços. Cachorro olhando para baixo. Daqui a gente vai se sentar. Ai meu Deus, André, como? Traz o pé direito embaixo da mão esquerda, lá na frente. Depois traz o pé esquerdo abaixo da mão direita. Cruza as pernas, senta no chão. Oh, Isso.
Finalmente, né? Ufa! Estende as pernas lá na frente. Ó, perninhas bem unidas, coladas e ativa. Ativa elas. Boa. Aponta o pé para cima como se tivesse uma parede aqui na frente. Com a inspiração, eleva os seus braços, alinha eles com as orelhas e puxa, traciona. Estende mais o cotovelo para o alto. Isso, como se eu fosse aí e puxasse sua mão lá para cima. Boa, os glúteos querem sair do solo, é quase uma levitação. Dá a máxima e após a máxima, leva o abdômen na coxa, solta o peso da cabeça e busca a pontinha dos pés. Fecha os olhos. Alonga sua respiração. Relaxe os ombros. Relaxe o pescoço. E sente que a cada exalação você ganha cada vez mais espaço. Sente o pulsar da sua respiração. Essa expansão e contração natural do corpo humano. Na próxima exalação, dá a máxima lá embaixo. E com os olhos fechados, inspira, desenrola as costas, vértebra por vértebra. Uau! Leva os braços na linha dos ombros, cerra os punhos e ativa o abdômen. E ao exalar, vai descendo, sem despencar, vértebra por vértebra, carimbando lentamente as costas no chão. Flexiona só o seu joelho direito. Entrelaça os dedos das mãos embaixo do joelho e puxa a coxa contra o abdômen. Respira. A cada exalação você puxa cada vez mais. Saúde. E agora a mão esquerda, ela vai pegar por fora do joelho direito e vai puxar o joelho no solo, do lado esquerdo. Quando o joelho tocar no chão, a gente inspira, eleva o braço direito e exala, solta o braço na linha do ombro. E projeta o olhar lá na mão direita. O olhar acompanha a mão. Respira através das suas costas. Respira longo, profundo. Mais uma longa respiração aqui. E com inspiração, ativa o abdômen e retorna os dois. O joelho, o olhar e o braço. E no centro dá mais uma bela puxadona. Traz o abdômen, o joelho bem perto do peito. E aqui a gente inverte a perna, estende a perna direita, flexiona a esquerda, entrelaçando os dedos das mãos, puxando a coxa contra o abdômen. E aí, como está a respiração? Consciente, profunda e acolhedora. Mão direita foi por fora do joelho esquerdo e puxou o joelho no solo do lado direito. Quando o joelho tocar no chão, inspira, eleva o braço, faz o giro, lança o ombro lá no solo, escápulas no chão e projeta o olhar para a mão esquerda. Respira de forma ampla, cada vez mais ampla.
Na próxima exalação da máxima. E após a máxima, inspira, retorna, ativando o abdômen. E exala, solta a perna esquerda no chão, finalmente. Se acomoda no solo de forma confortável. Afastando levemente a ponta dos pés pelas laterais. Gira as palmas das mãos para cima. Faz uma inspiração lenta e profunda. E ao exalar, libera o ar pela boca. Solta. Mais 2 vezes. Nessa exalação pela boca, sinta como se o corpo inteiro estivesse derretendo. Última vez. Inspira bem lento. E ao exalar, abandona. E a partir desse momento, solta o controle da sua respiração. Solta o controle de tentar entender ou controlar toda a situação. De forma muito consciente e atenta. Observa como se encontram os seus pés. Sinta, sem mexer, os dedos dos pés. Sinta a sola dos pés. Sinta o peito dos pés. Sinta os calcanhares. E ao se conscientizar dessa região, você simplesmente abandona. Como se pudesse desacoplar os pés do corpo. Solta. Permita que essa descontração dos pés se irradie pelo corpo, abandonando os tornozelos, as canelas e as panturrilhas. Relaxando os joelhos, relaxando as coxas, soltando o quadril e relaxando os órgãos da pelvis. Abandona. Sinta as costas se desfazerem. Sinta o abdômen se soltar livre e solto. Relaxa o tórax, soltando as amarras do coração e sentindo seu coração bater livremente. Relaxa os braços, a ponta dos dedos das mãos. Solta o pescoço, o maxilar. Relaxa a língua dentro da boca. Relaxa toda a musculatura da face. Relaxa os olhos.
Relaxa o topo da cabeça e as orelhas. Abandona o corpo inteiro de uma só vez. E sinta nesse momento sagrado a manifestação da sua própria energia vital. Permita que ela flua de forma livre pelo corpo inteiro. Encontrando pontos específicos que precisam de equilíbrio, harmonia e regeneração. Muito bem. Devagar faça uma longa inspiração, se preparando para retornar para este corpo, trazendo a consciência de volta para esse veículo que carrega a nossa alma nessa existência. Volte a ouvir o som da minha voz. Mova a língua dentro da boca, umedeça os lábios, degluta da própria saliva, reativando o gosto dentro da boca. Mova os dedos dos pés, os dedos das mãos. Gire os punhos e os tornozelos.
E aos poucos vai trazendo o movimento que o próprio corpo pede. Se espreguiça, como se tivesse acabado de acordar. Abraça os joelhos contra o peito. Toma o corpo para a sua lateral esquerda. E quando se sentir pronta, vai empurrando o solo para se sentar novamente com as pernas cruzadas, a coluna ereta. Descansa as mãos nos joelhos, fecha os olhos por um momento e simplesmente observa o estado alcançado. Vivencie essa leveza. Observa como você se encontrava antes e como você se encontra agora. Contempla esse momento da mesma forma que você contempla o pôr do sol, livre de qualquer julgamento, apenas vivenciando. E devagar, relaxa os braços lateralmente e com inspiração eleva, visualizando um caminho dourado de proteção, um halo sendo formado pelas nossas mãos. Conecta as palmas lá em cima e traz toda essa energia maravilhosa para a sua intuição, consciência, despertando o terceiro olho. E da testa trazemos ao centro do peito, criando essa ponte entre a razão e a emoção, esse equilíbrio entre a cabeça e o coração. Faz uma inspiração profunda e ao exalar, tomamos a testa na direção dos dedos, sempre agradecendo pela oportunidade de mergulhar no autoconhecimento, a oportunidade de poder parar tudo que estamos fazendo para olhar para nós com carinho, com amorosidade e reconhecer as nossas potências para podermos agir, primeiro sempre para nós, para o nosso bem, e assim extrapolar esse bem e transbordar amor e gratidão para todas as pessoas ao nosso redor. Om Namah Shivaya. Namastê. Nossa, hoje eu me emocionei. Ah, só hoje. Todo dia, mas tem dia que é mais profundo. Mas a lua tá muito Viagem linda, aqui, ó. né? Fiz uma viagem profunda no yoga de Que hoje. incrível. Ah, será que é a energia da lua? Ela tá muito forte essa semana, né? É, Você se conecta com essas coisas de astrologia? sim, eu tenho uma mandala lunar. Não sei se você conhece. Isso aqui, Ah, eu já ouvi falar. isso é uma ferramenta muito rica. Depois eu te explico com calma, eu mando um áudio para você e as fotos. É, É uma que ferramenta de legal. autoconhecimento feminino. Eu faço todo dia, eu deixo ela aqui, ó, que rega o ciclo menstrual com a lua e o autoconhecimento mesmo. E aí a Que gente faz assim, ó. potência! Todo dia você cria um gráfico de cores e você vai botando a intensidade de cada sentimento. Onde você se sentiu triste, Hum. alegre, com raiva. E aí você vai Aí você todo, faz de manhã? você vai fazendo assim, ó, vai preenchendo. E aqui, Certo. com esse gráfico, você vai se conhecendo no ciclo da Lua. Tipo, 13ª alunação de 2024, aí segunda alunação, aí tem as datas. E aí você vai vendo direitinho onde você fica mais sensível, onde você fica mais ativa.
Aí trabalha o feminino bem claro, tipo assim, você vai vendo que tal data do mês, de acordo com a lua, você fica mais comunicativa. Então você agenda reuniões, parcerias, Que momentos para estar com as legal. amigas, para você fluir melhor. No momento introspectivo, você se programa para se isolar, fazer uma meditação, olhar para dentro de si. Aí você vai premeditando já o ciclo e como vai suas Incrível. ações. É muito rico. Para não ser pega de surpresa. É, isso aqui é uma ferramenta assim para mulheres incrível. Muito Ótimo. legal. Eu tenho uma amiga que ela é astróloga, ela posta sempre, e essa semana foi muito importante, assim, ela falou da Lua, aí falou, é bom para isso e aquilo, e cuidado com impulsividades. Aí eu li, e no mesmo período da manhã, aconteceu umas coisas lá no trabalho, coisas que eu já tinha avisado, né, que poderia ser evitado, e eu comecei a mandar um áudio, assim, meu, esculachando, e falando, que não sei o que, que não sei o que lá, que não é. Aí eu lembrei Epa! disso que ela falou da Lua, aí na hora eu falei, que você tá falando, velho? Para, não é assim, respira. Tá falando da sua própria chefe. Aí eu excluí o áudio, respirei. Daí eu falei assim, caramba, Lua. Ainda bem que a gente vê, né? Porque senão a gente Sim. sai desgovernado como se fosse um carro sem volante, né? Fazendo qualquer coisa de qualquer maneira, e a vida não é sobre isso, né? Exato. É, Então é isso. A lua cheia sempre mexe muito com as emoções, né? Então eu sou muito são perdida. raros aqueles que se permitem sentir com uma intenção certa. Porque todo mundo sente. Só que é isso, se você não sabe o que está sentindo, você vai desgovernada. Então, que Exato. incrível. Parabéns pela sua mandala da lua e parabéns por você se permitir sentir. Porque a galera sente e se bloqueia, né? Nossa, eu fiz uma viagem muito grande hoje. Depois eu compartilho com você pelos áudios, porque vão ser áudios longos. Senão eu vou, Ah, beleza. senão eu vou Eu vou, tomar muito seu ó, tempo aqui. tá, mas mande hoje, porque eu já tô curioso já. Eu Agora, que vou. Se você possível. quiser mandar agora, ainda é perfeito, que eu vou ter que sair, daí eu já vou ouvir no seu áudio. E eu Vou adoro mandar. ouvir as viagens. Vou mandar. Nossa, foi muito profundo. Você vai ficar assim, nossa, Uau! vamos que vamos. Minha Gratidão. querida, então gratidão, um beijo no coração. Ó, semana que vem eu viajo na terça, dia 11, e eu volto no Assim, domingo. Então, se quiser praticar domingo, segunda-feira, dá tempo. Me avisa que a eu vou gente me acha um organizar e já te horário. falo, tá? Para ver se a gente consegue alinhar nossa Perfeito. agenda. Um Combinado. beijo. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Manda o áudio, hein? Tá bom.